Aspectos gerais da programação financeira. A programação financeira é um componente essencial da gestão orçamentária do setor público, refletindo o planejamento e a execução das despesas públicas. A sua estruturação e regulamentação são determinadas principalmente pela legislação brasileira, em especial pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, e pelo Decreto nº 83.557, de 1979. Esses instrumentos legais estabelecem as diretrizes para a execução orçamentária e a programação financeira das despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual, LOA, que é o planejamento financeiro do governo para um determinado exercício. A importância da programação financeira reside na necessidade de garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, respeitando as prioridades definidas e mantendo o equilíbrio fiscal. O processo de programação financeira é coordenado pelo órgão central do Sistema de Programação Financeira, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, STN. A STN é responsável por aprovar os limites globais de pagamentos para cada ministério ou órgão, com base nas dotações orçamentárias disponíveis e na previsão do fluxo de caixa do Tesouro Nacional. Essa estrutura hierárquica é fundamental para assegurar que todos os níveis do governo estejam alinhados em relação ao uso dos recursos financeiros, evitando desperdícios e promovendo a responsabilidade fiscal. Uma vez publicada a Lei de Meios, o governo tem até 30 dias para editar um decreto anual que definirá as normas de execução orçamentária e programação financeira. Este decreto é essencial para iniciar a execução orçamentária a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. É importante notar que, após essa data, as unidades orçamentárias podem movimentar os créditos, mesmo que não haja saldos bancários disponíveis. Isso demonstra a flexibilidade do sistema, permitindo que as unidades gestoras realizem suas atividades sem atrasos devido a questões financeiras. A estrutura da programação financeira envolve 3 níveis principais: o órgão central de programação financeira, os órgãos setoriais de programação financeira, OSPF, e as unidades gestoras, UG. Cada um desses níveis desempenha um papel distinto e interdependente no processo. A STN, como órgão central, orienta a elaboração e reformulação da programação financeira anual, enquanto os OSPF são responsáveis por consolidar as propostas das unidades gestoras e distribuir os recursos disponibilizados pela STN. As unidades gestoras, por sua vez, são as responsáveis diretas pela execução das despesas, passando por todas as fases do processo, desde a licitação até o pagamento. Os decretos de programação financeira são fundamentais para a execução financeira, pois estabelecem diretrizes para a elaboração dos cronogramas de desembolso, o fluxo de caixa e os limites de saques periódicos da Conta Única do Tesouro Nacional. Essas diretrizes visam assegurar que as unidades gestoras tenham os recursos necessários para a execução de suas atividades e programas anuais, mantendo o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. Um exemplo prático disso é a necessidade de uma unidade gestora que realiza obras públicas garantir que tenha acesso aos recursos no momento certo para evitar paralisações. Além das diretrizes gerais, o governo também pode, quando necessário, editar decretos que fixam limites ou percentuais de contenção de despesas. Essa prática é particularmente relevante em períodos de dificuldades fiscais, quando há necessidade de ajustar o fluxo de caixa do Tesouro à execução orçamentária. A capacidade de restringir gastos é um mecanismo importante para a manutenção da saúde financeira do governo e para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Após a publicação da LOA, a elaboração da Programação Financeira, PF, é iniciada. A STN registra, por meio de sistema eletrônico, CIAFI, os créditos orçamentários iniciais. Esse registro é crucial, pois permite que as unidades gestoras solicitem os recursos financeiros necessários para o pagamento de suas despesas. A proposta de programação financeira é um documento que contém informações detalhadas sobre as categorias de gasto, o tipo de despesa, a fonte de recursos e o mês de referência. Essas informações são essenciais para o controle e monitoramento da execução orçamentária. O controle das propostas de programação financeira é realizado pelo CIAFI, que assegura que os valores apresentados não excedam as dotações aprovadas no Orçamento Geral da União. Essa rigorosa supervisão é necessária para garantir que os órgãos públicos não comprometam os recursos disponíveis, evitando assim a criação de déficits orçamentários indesejados.
As propostas são divididas em categorias de gastos, como pessoal, encargos sociais, dívida e outras despesas, facilitando o monitoramento das diferentes áreas de atuação do governo. A proposta de programação financeira, elaborada pela STN, leva em consideração diversos critérios na sua formulação. Entre esses critérios estão o volume de arrecadação de recursos, a existência de dotação orçamentária nas categorias de gasto, as vinculações constitucionais e legais das receitas, bem como as prioridades de gasto estabelecidas por decreto do Presidente da República. Essa abordagem criteriosa assegura que os recursos públicos sejam direcionados de acordo com as necessidades mais urgentes da sociedade. Outro aspecto relevante da programação financeira é a consideração das sazonalidades específicas de alguns gastos e a política fiscal estabelecida para o período. Por exemplo, durante o período de férias escolares, pode haver um aumento na demanda por recursos para a manutenção de escolas e serviços públicos. Portanto, a programação financeira deve estar preparada para responder a essas variações temporais, garantindo que os recursos estejam disponíveis quando necessário. Após a análise das propostas e os ajustes necessários, a STN registra a Programação Financeira Aprovada, PFA. Com base nessa PFA, os OSPF estabelecem os limites para suas unidades gestoras, garantindo que todos os órgãos estejam cientes de suas restrições orçamentárias. Essa comunicação clara é vital para que cada unidade gestora possa planejar suas atividades e realizar suas despesas dentro dos limites estabelecidos, evitando assim surpresas financeiras ao longo do exercício. O processo de programação financeira é, portanto, um ciclo contínuo de planejamento, execução e avaliação. Ele envolve a participação de diversos órgãos e instâncias do governo, que trabalham em conjunto para assegurar a boa gestão dos recursos públicos. A colaboração entre os diferentes níveis de governo é fundamental para garantir que as metas orçamentárias sejam alcançadas e que a execução financeira esteja alinhada com as prioridades do Estado. Em suma, a programação financeira é um elemento central na gestão pública, pois assegura que os recursos financeiros sejam utilizados de maneira eficiente e responsável. A estrutura hierárquica do sistema, com seus distintos níveis de órgãos responsáveis, permite uma coordenação eficaz e o cumprimento das diretrizes orçamentárias. Com isso, a programação financeira não apenas contribui para o equilíbrio fiscal, mas também para a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população. A constante revisão e adaptação desse sistema são fundamentais para enfrentar os desafios financeiros e garantir que o governo cumpra suas obrigações em um ambiente econômico em constante mudança. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!